Fala galera, hoje nós vamos estar abordando a caracterização dos órgãos que compõem o sistema circulatório e identificando as funções de cada um deles. Bora lá? Então, o sistema circulatório, analogia entre diversos tipos de circulação. Numa casa, a circulação da água ocorre através dos canos e bomba hidráulica. Nos vegetais, a circulação das substâncias são transportadas, pelos vasos lenhosos, que é chamado de xilema, que é por onde passa a água e sais minerais, e vasos liberianos, ou também conhecido como floema, por onde passa os açúcares. Nos animais, a circulação das substâncias são transportadas por vasos sanguíneos, que são compostos por artérias, arteríolas, veias e vênulas, e o coração, que é a nossa bomba muscular. Então, entre as substâncias, na casa dos edifícios, nos vegetais ou nos animais. Então, existem tipos de sistemas de transporte, Existe o aberto ou lacunar, que é aquele em que o sangue vai transbordar, num espaço. Então, ele circula dentro dos vasos. Depois de um tempo, ele sai lentamente para as lacunas encontradas nos tecidos, entrando novamente em contato, direto com os tecidos. Depois, esse sangue novamente é captado pelos vasos e volta a circular dentro dos vasos sanguíneos. O fechado é aquele que o sangue não sai de dentro do sistema circulatório. Então, ele é bombeado pelo coração, artéria, arteríola, passa pelo capilar, volta, em vênulas, veias, direto para o coração. Então, os sistemas circulatórios nos vertebrados, eles são classificados da seguinte maneira. Nos grupos dos peixes, é uma circulação simples e completa. E as cavidades cardíacas é composta de um átrio e um ventrículo. Nos anfíbios e répteis, ela é dupla e incompleta, e é composta por dois átrios e um ventrículo. Já nas aves e mamíferos, ela é chamada de dupla e completa e possui dois átrios e dois ventrículos, o coração. O sistema circulatório, ou também chamado de cardiovascular, é um conjunto de órgãos constituídos por coração e por sistemas de vasos, e é um sistema fechado responsável pela condução, distribuição, remoção das mais diversas substâncias essenciais à comunicação entre os vários sistemas orgânicos. Quais são as funções? Transporte de nutrientes, como aminoácidos, eletrólitos e linfa, gases e hemácias para as células. Fazer a comunicação entre os diversos tecidos do corpo, transporte de resíduos e hormônios e regular a temperatura corporal. Então, funções, Manter o sangue em circulação, fluido do coração para as artérias e das veias para o coração. Conduzir o gás carbônico e os resíduos das células do corpo, eliminando-as através da respiração, do suor, da urina e das fezes. Manter a distribuição uniforme do calor do corpo, garantir o equilíbrio hídrico dos tecidos, distribuir os mecanismos de defesa do corpo contra doenças, estabilizar o pH, manter a homeostase e coagulação do sangue. Então, aqui, o nosso sistema linfático e aqui o nosso sistema circulatório. O sistema linfático, ele é constituído por uma ampla rede de vasos linfáticos que drenam o fluido intercelular distribuídos por todo o corpo, no interior dos quais circula a linfa. A linfa é um líquido esbranquiçado que circula no interior dos vasos linfáticos, contendo apenas leucócitos, dos quais 99% são linfócitos. Os linfonodos, glândulos linfáticos, são estruturas de consistência esponjosa,
presente ao longo dos vasos linfáticos e cuja função é fagocitar partículas como vírus e bactérias. São conhecidos como ínguas e encontram-se nas virilhas, axilas e pescoço. Já a tonsila ou amígdala é a massa de tecidos linfóides com função fagocitária. E o baço é o maior órgão linfóide localizado no abdômen. Então, as funções, desse sistema linfático: remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, transportar gordura para o sistema circulatório, produz células importantes para o sistema imunológico, como linfócitos, monócitos e plasmócitos, defesa do corpo contra infecções e alguns outros tipos de doença, inclusive o câncer, transporte de substâncias como células proteínas por todo o corpo, mecanismo de defesa removendo antígenos e tecidos e dreno líquido intersticial que não é absorvido pelos capilares venosos. O sistema vascular sanguíneo ele é composto de sangue, vasos sanguíneos e o coração. O sangue é o fluido formado por elementos figurados, isto é, células e fragmentos de células, chamados de plaquetas, dispersos em um líquido, o plasma. O sistema vascular sanguíneo assegura a distribuição do sangue a todas as partes do corpo. Tem diferentes tamanhos e características anatômicas. São constituídos por artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Então, aqui é a imagem de uma veia, As artérias recebem o sangue diretamente do coração, levando para os tecidos e órgãos do corpo. Possuem uma camada de tecido muscular liso que permite elasticidade e suporta altas pressões, permitindo a pulsação. As paredes das artérias são resistentes, pois são constituídas de 3 camadas. Túnica externa, que é um conjuntivo fibroso, túnica média, muscular liso e conjuntivo elástico, túnica interna, que é as células epiteliais e endotélio. Então, aqui, túnica externa, túnica média, túnica interna, membrana basal, As arteríolas são vasos ramificados das artérias que atingem todos os órgãos e tecidos. Essas células diminuem de tamanho à medida que o vaso reduz o seu calibre. Capilares sanguíneos são finíssimos, são vasos que estabelecem a comunicação entre a arteríola e uma vênula, veia de pequeno diâmetro. Então, o posicionamento, da arteríola, os capilares e a vênula. As funções dos vasos capilares têm o intercâmbio de materiais nutritivos e gases, levar sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células e possibilitar as trocas de água e oxigênio, dióxido de carbono e resíduos químicos entre o sangue e os tecidos. Já as vênulas são formadas pela união de capilares e têm a função de despejar o sangue pobre em oxigênio e em grande quantidade de gás carbônico e excreta nas veias. As veias são vasos que levam o sangue pobre em oxigênio dos órgãos e tecidos para o coração através de um fluxo sanguíneo. Armazena pequenas ou grandes quantidades de sangue que é disponibilizado quando necessário. Isso porque 60% do sangue em nosso corpo é venoso e não possui camada muscular. Logo, sua parede não é tão elástica quanto a das artérias. As veias levam o sangue pobre em oxigênio até o coração através de um fluxo sanguíneo. Ele armazena pequenas ou grandes quantidades de sangue. Possuem válvulas em seu interior, cuja função é impedir o refluxo do sangue, garantindo sua circulação
num único sentido, o coração. Possuem paredes formadas por 3 túnicas: túnica íntima, túnica médica e túnica adventícia. A túnica interna é a camada íntima e possui uma constituição mais delgada, formada por tecido conjuntivo. A túnica média é a camada que traz a resistência e é formada por um tecido elástico e muscular. A túnica adventícia é a camada mais externa e é formada por uma fina camada de tecido conjuntivo. Funções da túnica adventícia, né? Nutrir as 2 túnicas e fixar as veias aos tecidos que as rodeiam. Então, o coração está localizado entre o pulmão e o mediastino, que é a porção central da cavidade central torácica, né? E ele é composto por um tecido muscular, que é o muscular estriático cardíaco, formado por 3 túnicas que de fora para dentro seria o pericárdio, o miocárdio e endocárdio. Possuem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, que possuem válvulas que permitem a passagem do sangue. O atrioventricular direito são chamados de tricúspide. A atrioventricular esquerda, conhecida como válvula mitral. Então, como é que é a estrutura do coração, né? Essa é a visão externa do coração e essa é a visão interna do coração. A veia cava superior e a veia cava inferior são 2 veias grandes e grossas que chegam ao coração pelo lado direito e desembocam no átrio direito. Elas trazem sangue venoso do todo o corpo. Já as veias pulmonares são veias de calibre médio que chegam ao coração pelo lado esquerdo e trazem o sangue arterial dos pulmões, desembocando no átrio esquerdo. A artéria pulmonar é um vaso grosso que sai do ventrículo direito e se ramifica em 2, transportando o sangue venoso do coração para os pulmões. A artéria aorta é um vaso grande e grosso que sai do ventrículo esquerdo e leva sangue arterial a todo o corpo. A circulação pulmonar, ou a pequena circulação, ela é composta de coração, pulmão, coração. Então, chega ao coração através das veias pulmonares, pobre em oxigênio e rica em gás carbônico, e chega ao átrio direito por meio da veia cava. Vai para o ventrículo direito por meio das veias cavas pulmonares, chega aos pulmões através das artérias pulmonares e sofre a hematose, né? Que é a troca de sangue venoso por arterial. Já a grande circulação, ela é composta de coração, corpo, coração. Então, chega ao átrio esquerdo rico, o sangue rico em oxigênio, vai para o ventrículo esquerdo, que é bombeado para a artéria aorta e todas as partes do corpo e regressa ao coração. Então, a frequência cardíaca é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo e ele varia de acordo com a atividade da pessoa. Se a pessoa é emocional, em que ela se encontra, né? Quando normal, ela é 60 por 10 batimentos por minuto. É uma frequência de batimentos cardíacos que ocorre no coração e provoca, né, uma contração, que é chamada de sístole, e uma dilatação, que é chamada de diástole. Numa pessoa saudável, o ciclo cardíaco demora 8 segundos para acontecer. Então, o átrio em diástole, ele enche-se de sangue, né? Então ele está relaxado. Quando o átrio em sístole, ele impulsiona o sangue para o ventrículo, então ele se contrai, né? E aí o ventrículo em diastole, ele enche de sangue e quando ele entra em sístole, ele impulsiona esse sangue para fora do coração. Então, aqui é só mostrando um exame, né, de como é que é o ciclo cardíaco. O movimento do sangue nos vasos sanguíneos, né? A pressão arterial
é a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias. Em uma pessoa jovem de saúde, ela seria classificada entre 120 e 130 quando estiver em sístole, e a diástole seria 70, né? É o famoso 12 por 7. A pressão é medida pela utilização de esfigmomanômetro e um estetoscópio. Então, aqui para vocês verem, né, como é que seria o tradicional. Então, galerinha, essa é a nossa aula do sistema circulatório. Fiquem com Deus.